A igreja em pé em nome de Jesus. Vamos receber de Deus uma palavra nessa noite. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho conforme o médico Lucas escreveu a respeito de Jesus, no capítulo 13, a partir do verso 6. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 13, a partir do verso de número 6. Glória a Deus para sempre. Lucas, capítulo 13. Na realidade, vamos ler do versículo 6 ao versículo de número 9. Se alguém perto de você está sem exemplar da Bíblia, compartilhe com ele ou ela na palavra, e assim poderemos ler a porção do texto anunciado. Serei extremamente ligeiro. Verso 6, a palavra do Senhor nos diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar nela fruto, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Mas o viticultor, porém, respondeu: Senhor, deixai-a ainda mais um ano, para que eu escave ao seu redor e lhe ponha adubo. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, podes mandar cortar. Você pode dizer amém? Amém. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra. Edifica-me por ela. Renova-me por ela. Consola-me por ela. E eu glorificarei o teu nome. E na certeza que tu estás nesta palavra, eu já me assento fazendo aquele barulho que o diabo não gosta. Glória a Deus. Numa pequena cidade nos Alpes italiano, existe na praça central da cidade um grande relógio, que é um ponto turístico, aonde pode-se ler a frase debaixo do relógio: é mais tarde do que você imagina. Vou repetir: é mais tarde do que você imagina. Essa frase, ela na realidade quer remeter ao fato de que existem pessoas que, achando que tem tempo, que vai ter oportunidades à frente, desperdiçam oportunidades na vida. Quantas pessoas dizem: eu vou deixar para amanhã? É mais tarde do que você imagina. Eu vou resolver isso semana que vem. É mais tarde do que você imagina. Muitas vezes nós perdemos oportunidades e só temos que lamentar as oportunidades perdidas. Estou falando a homens e mulheres aqui essa noite que no momento de reflexão e de autoavaliação pode dizer: eu já perdi muitas oportunidades na vida. Se eu não perdesse aquela oportunidade, o meu emprego hoje poderia ser diferente. Se eu não perdesse aquela oportunidade, eu poderia ter o meu casamento melhor. Se eu não perdesse aquela oportunidade,
eu poderia ter comprado aquilo que eu precisava. A minha vida poderia ter sido diferente, poderia estar diferente, porque perdemos, muitas vezes, muitas oportunidades. O escritor Carlos Drummond de Andrade, ele já disse: a cada dia que passa, é um dia menos na história da nossa vida. E a ideia que eu quero trazer para os irmãos essa noite é que o ano novo é um novo tempo de oportunidades. Por isso o tema da minha fala é novo ano, nova oportunidade. Esta é a ideia central. Este é o suprassumo, o núcleo desta parábola que Jesus está contando no capítulo 13, versos de 6 a 9 que nós lemos, intitulada no cabeçalho bíblico como a parábola da figueira estéril. Os irmãos conhecem. O dono da terra um dia decidiu plantar uma figueira no meio da sua vinha. E a palavra do Senhor diz que durante 3 anos ele descia na vinha para buscar fruto, não da vinha, não das vides, mas daquela figueira que ele havia plantado no meio da vinha. E não encontrou fruto nenhum. Foi assim no primeiro ano, foi assim no segundo ano, foi assim no terceiro ano. E ele tomou uma decisão de arrancar, de cortar aquela figueira da sua vide, porque frustrou a sua expectativa. Mas o viticultor, me ajuda a pregar e diga assim para o irmão que está do seu lado: graças a Deus pelo viticultor, porque ele intercede por mim e por você nos gemidos inexprimíveis. O viticultor, símbolo do Espírito Santo, fala com o dono da terra, Deus Pai, e intercede por aquela figueira. E diz: não, Senhor, deixa ainda mais um ano. Eu vou cuidar especialmente dela. Vou cavar em volta, vou dar uma atenção especial, vou colocar adubo nas suas raízes. E no ano que vem, e no próximo ano, quando o Senhor descer para buscar frutos, o Senhor vai encontrar frutos. Oportunidades. É isto que a figueira está recebendo. Oportunidades. E eu quero extrair 3 ou 4 lições do texto, dos minutos que nós temos, para falar de 3 ou 4 lições sobre oportunidade que esta palavra nos ensina. A primeira lição é que oportunidades dadas são expectativas criadas. Vou repetir para você entender. Oportunidades dadas são expectativas criadas. O verso 6 da palavra diz que ao decidir plantar a figueira no meio da sua vinha, o dono da terra gerou expectativa. E qual é a expectativa? Eu quero colher o filho. Tanta vinha. Alguns comentaristas bíblicos dizem que ali era um pomar, não tinha só vinha, tinha outras frutas. Não importa, importa é que o dono da terra criou uma expectativa na figueira.
Ele não criou na vinha, não criou na laranjeira, não criou na mangueira, nas outras, criou na figueira. Eu te plantei. E eu quero comer do seu fruto. Eu quero receber do seu fruto. A expectativa era clara. A partir do momento que ele plantou uma figueira, ele tinha a expectativa de colher figo, porque é a coisa mais natural do mundo. Figueira dá figo. Mas por que ele queria? Porque ele é o dono da terra. Diga para o seu irmão, ele é o dono, ele manda. E desmanda. E é interessante, porque diferente da vinha, ou diferente da uva, ou diferente da vinha, a figueira é uma planta chamada híbrida ou adaptável. A figueira não precisa de muitos cuidados. Ela dá em lugares comuns, indiferente do clima, indiferente da temperatura, indiferente do solo. Ela é uma planta extremamente adaptável, diferente da uva, que precisa de cuidados especiais. Uva não dá em qualquer solo, uva não produz em qualquer clima. Para você ter uma ideia, até a velocidade do vento interfere na produção de uva. E esta figueira estava no meio de uma vinha. E no meio desta vinha, o Senhor da terra passou os olhos e não achou fruto. Eu estava hoje fazendo um cálculo e existem comentaristas bíblicos que concordam com essa minha forma de pensar. Se a Bíblia diz que durante 3 anos ele foi buscar o figo na figueira e não encontrou, não pense que ele perdeu 3 viagens. Ele perdeu 6 viagens. Porque a Bíblia fala que 3 anos ele desceu para procurar figo na figueira e não achou. Acontece que a figueira dá fruto 2 vezes por ano, em janeiro e em abril. Ou seja, ele descia em janeiro e descia em abril, primeiro ano. Desceu em janeiro, desceu em abril, segundo ano. Desceu em janeiro, desceu em abril, terceiro ano. 6 vezes ele foi procurar fruto e não encontrou o fruto. Eu venho lhe dizer em nome do Senhor Jesus, que o Senhor bom Deus, Ele cria e criou expectativas a meu e ao seu respeito. Somos figueiras do Senhor. E eu vou lhe dizer uma coisa que talvez você não entenda, mas eu conto com o Espírito Santo para mostrar isso ao seu coração. Nós somos figueiras no meio de vinhas. Nós somos os diferentes plantados no meio dos iguais. E Deus quer que o nosso fruto seja diferente. Eu fico imaginando se aquela figueira especificamente, o dono da terra tivesse plantado ela. Eu não vou plantar ela na vinha, eu vou plantar ela no figueiral. Afinal de contas, figueiral é o lugar da figueira. Se ele plantasse aquela figueira no figueiral, ela tinha passado batido. No meio de um figueiral, ele querendo colher figos, ele descendo, ele ia encontrar muitas árvores frutíferas, muitas figueiras frutíferas, e ele ia notar que uma delas não estava produzindo. Mas ele fez questão de pegar aquela e colocar no meio da sua vida, e nela criar expectativa. A minha pergunta essa noite para você é: se Deus desceu para revirar os galhos e levantar as folhas, Ele vai encontrar os seus frutos? Os frutos, nós estamos acabando agora 365 oportunidades que Deus nos deu nesse ano de 2025. Quanta gente teve uma, não viveu no dia 2. Quanta gente teve 5, no dia 6 já estava com o pé junto. Quantos não viveram um mês, porque antes de completar um mês já estavam no cemitério. Mas nós estamos aqui.
completando 365 oportunidades recebidas da parte de Deus. E Deus te pergunta: se Ele levantar as tuas folhas, Ele vai encontrar frutos? Pastor, de que frutos está falando? Eu estou falando de frutos naturais na vida de um crente figueira. Você é crente, você é servo de Deus. Deus quer saber se você ainda está orando, se você ainda está jejuando, se você ainda está consagrando, se você ainda preza a comunhão com os seus irmãos na igreja, se você ainda oferta, se você ajuda, se ainda você tem amor pela obra. Esses são frutos que o Deus da terra desce e quer achar na minha e na sua vida. Hoje, Deus desceu para retirar as folhas da figueira. Que expressão é essa, pastor? Mateus capítulo 21. Jesus tinha saído de Betânia, onde perguntou, passou a noite. Por sorte, tomou o seu jejum, orou com Marta, Maria e Lázaro e precisava voltar para Jerusalém. Ele e os seus discípulos estão voltando para Jerusalém, porque seria mais um dia de atividade intensa no seu ministério. E Jesus sentiu fome. Ele sentiu aquela fomezinha assim, aquela coisa de comer alguma coisa que eu não sei o que é. E ele de repente olha na beira do caminho, vê uma figueira. Por que Jesus se alegrou? Por que Jesus ficou entusiasmado? Porque ele olhou de longe, a figueira estava cheia de folhas. Eu não sei se ele falou para os discípulos, mas deve ter falado. Os meus discípulos, desculpa, partiu figueira. Foi até a figueira, começou a revirar os galhos, levantar as folhas e não achou fruto nenhum. Você lembra o que ele fez? Ele amaldiçoou aquela figueira. No dia seguinte a figueira estava seca. Aí você me pergunta: misericórdia, Jesus amaldiçoou a figueira só porque ela não tinha fruto? Negativo. Quando você lê o texto, parece que Jesus amaldiçoou a figueira. Sua figueira sem vergonha, crente ruim, você não tem fruto, eu vou amaldiçoar você se você secar. Não foi isso não. Ele amaldiçoou a figueira por outro motivo. A figueira não tinha fruto. Isso é fato, isso é verdade, porque ele, Jesus mesmo comprovou. Mas acontece que uma das únicas árvores que dá fruto antes de dar folha é a figueira. Eu ouvi uma coisa, eu vou repetir. Você sabia que a figueira é uma das únicas árvores que primeiro dá fruto para depois sair das folhas? Jesus olhou a quantidade de folhas que tinha naquela figueira. Ele falou: mas ela está cheia de figo, ela está cheia de fruto. E quando ele levantou as folhas, não tinha fruto nenhum. Agora você vai entender. Fruto na Bíblia é fruto, mas folha na Bíblia são palavras. Diga para o seu irmão: aqui não tem. Graças a Deus. Mas lá na igreja da minha sogra tem uns crentes cheios de folha, que é blá, 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 pegadinho, rolar no pescoço, mas fruto que é bom. Esse foi o motivo de Jesus amaldiçoar a figueira, porque a figueira tinha muita folha, mas não tinha fruto. Diga ao seu irmão: cuidado, irmão. É melhor ter figo do que ter folha. É melhor ter fruto do que ter folha, porque muitas folhas não te levam para o céu, mas frutos vão agradar o teu Deus e vai te fazer bem, em nome do Senhor Jesus. O Senhor tem projetos na minha e na sua vida, sonhos que Ele quer realizar em nós e através de nós. Por isso, hoje, nós recebemos uma nova oportunidade para corresponder às expectativas de Deus. Levanta a sua mão direita e profetiza: hoje eu estou recebendo uma nova oportunidade para corresponder às expectativas de Deus sobre a minha vida. Segunda lição, eu vou correr. Oportunidade significa privilégio.
Vou repetir. Oportunidades que Deus dá significam privilégios. Veja o que acontece ainda no verso 6 com essa figueira. Essa figueira está plantada na vinha. Como vos disse, ela é uma planta rústica. Ela é uma planta adaptável. E, no entanto, ela foi plantada justamente numa videira, que precisa de um solo bom para crescer, que precisa de um trato especial, que precisa de um cuidado diferenciado para que possa produzir frutos. E nesse lugar tão especial ela foi plantada. E nesse lugar ela não conseguiu produzir fruto. Uma figueira que normalmente dá fruto em qualquer lugar, não conseguia produzir aonde o sol era bom, onde a terra era boa, aonde o cuidado era especial, onde o vento era favorável, onde o clima era ameno, ela não conseguiu produzir. Por isso ela foi cobrada. Porque a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 12, versículo 48, a quem muito é dado, muito será. Diga ao seu irmão, quem muito recebe, será muito cobrado. Esta é a verdade. Deus está nos deu 365 dias de privilégios. Deus nos cuidou, Deus tratou conosco, Deus nos sarou quando nós precisamos, Deus nos abençoou, nos prosperou, nos preservou. E agora nós temos visto na nossa vida esses privilégios. E aí nós perguntamos, o que nós devemos fazer com as bênçãos e os privilégios que o Senhor tem nos dado? Obedecer, servir e amar a obra do Senhor. Levanta a sua mão e diga: eu recebi muitos privilégios da parte de Deus. Deus nos colocou. Deus me colocou num alto retiro, num alto refúgio, e tem guardado a minha vida, a minha casa e a minha família. Se é verdade, aplauda o nome do Senhor. Terceira lição, verso de número 8. Novas oportunidades. Essa aqui vai o seu coração. Novas oportunidades significam novos recursos. Novas oportunidades significam recursos novos. Olha só o que o Espírito Santo falou para o Senhor a respeito dessa figueira aqui. Eu vou cuidar dela. Eu vou jogar adubo nela. Eu vou cavar em volta dela. Eu vou ter um cuidado especial com ela. Eu vou tratar pessoalmente com ela. O que eu quero te dizer é que neste tempo em que o Senhor vai nos dar oportunidades novas, é tempo que vai vir da parte de Deus novos recursos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério pessoal. Se você não entendeu, eu vou ficar repetindo até você dar glória. Deus está mandando novos recursos para cumprirmos aquilo que Ele tem nos dado. Deus está enviando o recurso. Ele já tem investido tanto em nós. Novas oportunidades virão, novos recursos virão. Veja o que diz o viticultor: eu vou tratar o sol, eu vou jogar adubo. O vinhateiro, disse o Espírito Santo, eu vou dar uma atenção especial para ele, uma atenção especial para ela. Ela vai produzir. E eu quero organizar na tua vida o ano de 2026, o ano que vai ter muita oportunidade da parte de Deus, muitos recursos da parte de Deus para a sua vida, coisas novas, recursos novos, para que você realize aquilo que Deus já tem colocado no teu coração para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Repita comigo: neste novo ano, o Senhor vai mandar novos e abundantes recursos para a minha casa, para a minha vida, para a minha
minha família. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você aqui aplaude, bendiga o nome do Senhor. E para encerrar, a quarta lição é que novas oportunidades, uma nova oportunidade, é um tempo precioso. Novas oportunidades são tempos preciosos. Veja no verso de número 8, que o Senhor da terra, aconselhado pelo viticultor, o Espírito Santo, concedeu àquela figueira mais uma oportunidade, mais um ano, mais uma chance. Mas era uma oportunidade decisiva, porque o dono da terra já tinha esperado 3 anos, e agora o viticultor, o Espírito Santo, o convence a dar mais uma oportunidade, mandar mais recursos. Eu vou tratar diferente, eu vou tratar pessoal, eu vou cuidar pessoalmente, de uma forma diferenciada, mais do que já tinha cuidado. Porém, ele também dá um decreto: ela vai produzir, mas se não produzir, o Senhor pode cortar e jogar no fogo. Ou seja, nós recebemos oportunidades da parte do Senhor, mas essas oportunidades são tempos preciosos, que não voltam mais e que serão cobrados do cada um de nós. Por o irmão que está do seu lado entender, diga para ele assim: irmão, irmã, 2026, você tem 2 escolhas: ou dar fruto, ou vir a lenha. O que você escolhe? É isso. Fruto ou lenha. Não tem uma terceira opção. Ele não vai dar uma outra oportunidade. Ele vai cobrar de nós aquela expectativa que ele tem sobre as nossas vidas. Porque o tempo é precioso, o custo é alto, porque foi infinitamente alto o preço que ele pagou para plantar a mim e a você na sua vida. Então ele vai exigir, porque ele nos deu. Que o Senhor nos abençoe a todos em nome de Jesus. Até assim não está aí esse projeto para mim. Glória a Deus. A irmã Bruna vai, senta ali. Operador Radar, a irmã Bruna vai projetar o tema para o ano 2026. Diga para o seu irmão, você queria saber qual é o tema que o Senhor nos deu para 2026? Pois ele veio. Glória a Deus. 2026, ano da oportunidade. Diga para o seu irmão, esse ano é o seu ano. Cuidados especiais, privilégios da parte de Deus, recursos novos para você dar muito fruto e o nome do Senhor ser glorificado. Quando a palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.